Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez nesse trabalho maravilhoso para aprimorarmos nossas técnicas de trabalho com os nossos alunos, onde esse trabalho que estamos fazendo relacionado à redação está envolvido com a competência 3, que é a competência das argumentações, porque agora a redação, principalmente do Enem e de alguns concursos, são dissertativas, argumentativas. Então nós vamos agora argumentar. Argumentar para entender, para fazer as soluções acontecerem e principalmente para melhorar a vida das pessoas que estão ali conosco. Porque não é somente um texto que vamos produzir, mas quem sabe um cidadão que vamos também desenvolver. Entenderam? Hoje eu estou finalizando uma abordagem com você de tipos de argumentos, onde o tipo de argumento que eu vou abordar hoje com você é o argumento do alerta. Na verdade, argumentos eles devem ser analisados. Tipos de argumentos entendidos. Para o nosso aluno, para o nosso candidato, ao ter esse tipo de entendimento, saber o que colocar naquela produção textual. Nesses últimos argumentos que eu apresentei, você pode voltar nos nossos vídeos, eu apresentei argumentos de alerta. Aqueles argumentos que são importantes, mas que, quem sabe, é melhor não usar. Fizemos uma abordagem de um argumento, por exemplo, o argumento consensual. Poxa, se é consensual, eu entendi. Se é consensual, é uma verdade. Se é consensual, é o senso comum. Todos estão entendendo. Entenderam? É consensual, concorda? Então, se é de entendimento de todos, então por que eu vou colocar no texto uma coisa que é ali, portanto, sabido por todos? Não. Quem sabe colocar, fazer algumas citações interessantes para unir a um outro argumento, mas não se pegar ou não se apegar somente a ele. A ideia, portanto, de hoje é também de um outro argumento do alerta. Nós vamos falar hoje de uma citação de argumento que é o argumento de presença. Que argumento é esse? Poxa, tão diferente, quem sabe alguns até na sua pesquisa, porque aqui na nossa pesquisa, no nosso material apresentado, nós fomos minuciosos. E nesse tipo de argumento, que é o argumento de presença, eu vou começar esse vídeo apresentando uma definição. Olha só, chamamos de argumento de presença toda vez que recorremos a uma alegoria, mito, lenda, fábula ou pequena narrativa ligada ao tema proposto, que possa reforçar o nosso ponto de vista. No caso das redações como a do Enem, é melhor evitar esse tipo de argumento. É melhor desenvolver um outro tipo de argumento. Por quê? Porque esse argumento de presença é um argumento muito confundido com um argumento histórico. Na maioria das vezes, o candidato, o que é que ele quer fazer? Ele quer colocar alguma coisa que lembre uma determinada situação com um argumento que não é propriamente comprovado. E eu já entendi, principalmente com os tipos de argumentos que estudei, que eu preciso ter uma comprovação. Quando eu falo de história, eu faço sem dúvida nenhuma abordagem de um fato que enriquece meu ponto de vista. Quando eu falo de estatística, eu tenho que ter as fontes. Quando eu falo da exemplificação, quando eu falo da comparação, eu desenvolvo, portanto, essa analogia. Eu apresento dados que, por sinal, até relembrar aqui, eu não posso apresentar dados de coisas tão discrepantes. Lembram do vídeo que eu apresentei esse tipo de argumento? Porque se por acaso eu for dar esses exemplos ou for apresentar essas analogias, com certeza eu vou ter alguns confrontos muito terríveis e a sua redação não vai ficar ideal. Então, o que eu recomendo, o que é bom recomendar nessa hora, é que você realmente utilize citações verídicas, que tenham verdades para se comparar. Neste caso, na citação de presença, eu não tenho essa relação. Eu posso colocar o quê? Uma ficção? Eu posso colocar o quê? Uma história lendária? Eu vou buscar na Grécia Antiga uma história. Vamos contar uma história maravilhosa. Porque existe aquela história do tendão de Aquiles. Você tem um tendão de Aquiles? Eu tenho um tendão de Aquiles. Aquiles foi um grande guerreiro da antiga Grécia. Aquiles lutou numa guerra muito famosa chamada Guerras Médicas. Mas Aquiles, que era imbatível, ele acabou morrendo.
Como é que pode? Ele era imbatível, ele era visto como um deus praticamente vivo. O que aconteceu com ele? Que ali lutava, vencia os inimigos, acabou morrendo como? Ele recebeu uma flechada nesse músculo aqui, chegando ao pé. Dizem, pela lenda, que ele foi banhado com uma água extremamente poderosa, ele foi batizado, vamos dizer assim, e para lhe embeber nessa água, a pessoa que fez isso lhe segurou por esse músculo, que ao deixar livre desta água para molhá-lo, ele ficou desprotegido. Por isso o tendão de Aquiles significa o quê? A sua fraqueza. Então isso é uma forma, os gregos faziam muito isso, contavam essas fábulas, essas lendas, para fazer, portanto, entendimentos do ser humano. Na verdade, até mesmo contando-lhe outra história, você vai notar que todos os deuses gregos, eles são humanos e não são perfeitos. Hoje nós vivemos uma sociedade em que a religiosidade, principalmente a religiosidade cristã, trata Deus como um ser perfeito. Ele é perfeito, né? Mas os gregos tinham deuses imperfeitos, sabe para quê? Para justificar a imperfeição dos homens. Então, é claro, isso é legal, interessante, atrativo. Se eu fosse contar aqui algumas histórias, eu acho que alguns até mesmo iam gostar de ouvir. Mas o que acontece? Isso não pode ser utilizado numa dissertação argumentativa. O que é que eu quero numa dissertação? Eu quero apresentar uma tese e eu quero argumentar ideias. Portanto, eu quero decidir, eu quero intervir, eu quero solucionar. Então, não posso solucionar com uma lenda. Já dizia a lenda, né? Isso fica um tanto quanto difícil. Tanto que eu trouxe até mesmo um exemplo para ler aqui para vocês, para mostrar isso, como fica esquisito uma utilização de um exemplo desse. Olha só, quando Narciso, em sua ânsia por um amor que lhe confirmasse a perfeição estética, olhou-se em um lago e tragicamente apaixonou-se pela própria imagem, vindo a perecer, fundou-se um mito pagão da beleza superficial, em que a aparência tem sido mais importante do que a essência. Na sociedade contemporânea, cada vez mais superficial e líquida, no dizer de Zygmunt Bauman, a busca exagerada por cirurgias estéticas é a prova cabal de que tal mito ainda prevalece, embora realçado em sua negatividade. Ele está colocando o quê? Qual foi a estratégia do autor desse texto? Ele dizer que hoje em dia as pessoas são muito vazias, só querem saber de pose, fotos. Não dizem que as redes sociais hoje em dia são a plena mentira? As pessoas estão ali se apresentando numa rede social, colocam filtros nos seus aplicativos e aparecem ali, perfeitas, lindas, maravilhosas. Existem até mesmo, desculpe aqui a ousadia, citar aquelas situações engraçadas da internet, tipicamente chamadas de memes, né? A história da expectativa e a realidade. A expectativa, lindo, maravilhoso. Realidade é completamente diferente. Então a ideia qual é? A ideia é você apresentar um determinado fato, uma determinada circunstância que possa ser relacionada a uma realidade daquilo ali. O que é que ele resolveu fazer? Possivelmente o nosso tema que é relacionado à estética, relacionado, portanto, à questão da beleza como uma situação fundamental. As pessoas querem ser belas, porque belas, as pessoas belas, elas abrem as portas, são melhores atendidas. É a aparência, né, que realmente isso sempre contou, né? Então, nesse caso, o que é que ele quis fazer? Ele quis fazer aqui uma analogia com relação à lenda de Narciso, um rapaz muito belo, muito bonito, muito arrogante e que no final das contas foi amaldiçoado. Ele foi amaldiçoado. Ele simplesmente, quando olhou para o seu reflexo no lago, ele se apaixonou por ele mesmo. Ele se apaixonou por ele mesmo. E naquela paixão desmedida que ele tem, olhando ali naquele momento o lago, olhando ali na verdade o seu reflexo, o que é que vai acontecer? Ele se joga no lago porque ele diz, eu não aguento mais olhar você, uma pessoa tão bela.
e não fazer nada, você não diz nada para mim, você não me dar amor, você não me dar atenção, então eu vou onde você está, para atrás de você, para conseguir você para mim. E aí ele mergulha nesse lago e acaba se afogando. Essa é a história de Narciso, a história do cara que se apaixonou por ele mesmo. É a questão do ego, né? É a questão de dizer assim, ele só gosta dele. Essa é a relação. Mas cuidado, a ideia que é colocada é interessante. Eu estou falando realmente de uma coisa interessante. Eu busquei para mostrar que as pessoas estão vazias, só se preocupando com a sua beleza, só se preocupando com a sua aparência, fazer essa analogia com a questão do Narciso. Mas vê se você concorda comigo, tá? Eu estou fazendo uma analogia com uma história fictícia. Então eu tenho que desprezar a alegoria, o mito, a lenda, a fábula. Muita gente diz assim, mas essa palavra, por exemplo, mito está em voga hoje em dia. O que é o mito? O mito é um ser que anima, que conduz, mas o mito muitas vezes é compreendido, comparado ao líder. Mito, líder. Então o cara quer falar de um mito, ele vai falar de uma grande liderança política, uma grande liderança social. Vamos, quem sabe, citar aqui uma liderança, uma figura que eu posso, quem sabe, ter um consenso de todos em relação a essa condição de liderança. Eu vou falar de Dom Pedro II, por exemplo, que foi um grande imperador do Brasil. Dom Pedro II foi o cara que até hoje na história do Brasil mais tempo governou. Existem consensos com ele. Ele foi um bom rei, ele desenvolveu muitas mudanças, ele aplicou a lei da abolição dos escravos. Tudo bem, quem assinou foi sua filha, que foi a princesa Isabel. Mas ele não é um mito, ele é um líder. O pessoal coloca muito essa questão mito, de mitológica, inclusive, mas não cabe direito a isso. Só para você ter uma ideia, na antiga Grécia, o que era um mito? Era aquela intencionalidade de explicar coisas que, na verdade, não são bem explicadas. É como se o mito não existisse. É como se o mito fosse uma reflexão que a pessoa chegue a fazer de um desejo que existe sobre uma determinada pessoa. Eu quero que você seja assim, eu quero que você seja dessa forma. Então o mito é isso. O mito é quase um sobrenatural, então se ele não existe, não é interessante você colocar na sua redação para comprovar alguma coisa. Porque se eu quero comprovar, se eu quero solucionar, então obviamente eu não vou solucionar isso com um espectro, com um fantasma ou coisa desse tipo. Entenderam? Então é interessante. Eu gostei muito desse exemplo que foi lido aqui, para ele falar da relação. Ele fez até mesmo uma citação, concorda comigo? Fez uma citação de um dos autores que eu chego a indicar em momentos anteriores, em vídeos anteriores aqui para você, que é exatamente o Zygmunt Bauman. Eu faço citações do Kant, faço citações do Marx, faço citação do Platão, do Aristóteles e faço citação do Bauman. É importante? Sim. Ele falou uma coisa importante, real sobre ele? Sim. Mas concorde comigo, a comparação não está muito ideal. Então, esse tipo de citação de presença é uma citação que deve ser evitada. Agora, como eu disse, evitar uma situação de presença, uma citação de presença, evitar uma citação consensual, isto você só vai conseguir entender para evitar quando você estiver acompanhando o seu aluno. Então, nesse nosso momento aqui, que a gente está fazendo essa abordagem ligada a essa teoria, essas técnicas em si, este é o momento em que você, professor, vai assumir o comando das coisas. Você agora, entendendo todo o processo que eu apresentei a você, como outros colegas também apresentando, vamos utilizar isso no dia a dia. Vamos ver como estão as redações dos nossos meninos. É um desafio? Sim. Como botar eles para ler mais, para estudar mais, para se atrair mais a isso? Quem sabe falando de resultados. Hoje em dia, a pessoa que escreve bem, ela tem, portanto, entradas melhores dentro do setor trabalhista. A pessoa que tem mais cultura, ela tem influência em informações, até mesmo para se apresentar nas típicas redes sociais. Nunca se ri de uma piada inteligente sem saber do assunto.
Uma piada é chamada de piada inteligente quando o assunto é, quem sabe, sério, quando o assunto é ligado a uma condição de política num cotidiano. Então você fez aquela ironia, fez aquela piadinha, mas você riu porque você sabe do assunto. Isso é informação. Então, quem sabe estamos aqui criando um costume, uma linha corriqueira para o trabalho dos nossos alunos aprenderem mais. A redação servirá para isso. Então, nesses últimos encontros, fizemos os alertas, que você só vai conseguir notar botando eles para treinar e, acima de tudo, é claro, os acompanhando bem. Então, esse treinamento, essas avaliações que fizemos, elas são muito pertinentes, muito necessárias. Vocês conseguiram agora ter um ambiente legal de divisão de tipos de citação, alertas, e agora é hora de botar a mão na massa. Incentive seus alunos. Você é inspiração para eles e faça com que eles tenham o melhor texto através dessas experiências, desse trabalho que é feito em sala de aula. Lembrando que esses alertas, eles têm que ser feitos porque tem muita gente aí achando que escrever um texto para ganhar uma boa nota numa redação dessa é fácil. Nada é fácil. Tudo se consegue com muito trabalho e tem que se ter essa atenção. A atenção de um bom educador, que este caso é o seu caso. Eu lhe agradeço muito a atenção, espero que você utilize muito bem as nossas dicas para um bom trabalho e até a próxima.